cidade em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E, queridos irmãos, o salmista falando da presença do Senhor, do cuidado do Senhor, com aqueles que o buscam, com aqueles que procuram em primeiro lugar para fazer a vontade dele. Falando um pouco desse cocar, antes de voltar para o texto, esta tribo Aurani é uma tribo que 5 missionários tentaram evangelizar essa tribo, mas essa tribo, entre eles se matavam. Com lança, não com flecha que eu trouxe aqui, mas era com uma lança, entre eles se matavam. Queimavam as casas, as ocas, e eles levavam as mulheres como escrava para cozinhar, para se casar com as mulheres. E os missionários tentaram evangelizar essa tribo. Isso já faz há quase 70 anos atrás. E quando os missionários chegaram na beira de um rio, eles desceram de avião, 5 missionários. E quando eles viram 2 moças saindo do meio do mato, da floresta, para se aproximar desses homens, e depois vieram os homens. Eles pensavam que eles tinham feito o primeiro contato, mas não. Os 5 missionários, eles morreram. Um corpo não foi achado. Mas Deus usou as mulheres, as viúvas, para ir até a aldeia, para evangelizar essa tribo. O filho do piloto foi adotado pelo homem que matou o pai dele. E Deus não nos desampara. O primeiro homem a se converter foi chamado Kimon, o homem que matou o piloto, Micaiane, ou Micaia. E os meninos tiveram a oportunidade de conhecer um dos netos, quando ele veio para o Brasil, para o encontro dos jovens internacionais, indígenas, e ele veio com esse cocar. Sabe por quê que nós trocamos o cocar e ele levou da tribo Chavante e dele ficou comigo, da tribo Waurani? Através do testemunho dos 5 missionários que morreram, muitos missionários vieram para o Brasil. Um deles é um dos fundadores da Palavra da Vida aqui no Brasil. Seu Haroldo já é falecido. E Micaiane, o homem valente, e ele se converteu, morreu com 96 anos. Muitos morreram por causa do Evangelho. E muito nós vamos negar para não morrer pelo Evangelho. E nós temos negado no dia de hoje. E hoje fui alcançado. Sabe por quê? Os missionários foram mortos. As viúvas foram para evangelizar a tribo Waurani. E a tribo foi alcançada pelo Evangelho. Voltando para cá, para o texto, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor Jesus não estiver conosco, nós somos expostos para qualquer ataque do nosso inimigo. Hoje nós estamos aqui, nós temos dos meninos, desde pequenininho, seus 4, 5 anos. Sempre procuramos dar palestra nas escolas. Desde pequeno eles estão caminhando com a gente. Eles estão expostos. Sabe por que eles estão com a gente? Porque os irmãos por onde nós passamos têm orado por nós. Eles estão com saúde. Voltando para o texto. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dorme. Trabalhamos como missionário itinerante. Mas Deus tem cuidado de nós, da nossa família. Eu nasci na aldeia, saí aos 16 anos, depois da minha conversão, fui morar longe de casa, sem falar nenhuma palavra português. Eu lia em português, mas não falava. Eu aprendi a falar com 17 anos. Eu continuo aprendendo. Atualmente nós estamos em Nordeste, eu falo diferente para eles. Quando eu chego para cá, para o estado de São Paulo, o sotaque é diferente também. Mas Deus tem nos dado esse privilégio para quê? Para fazer diferença. Nós estamos aqui com a irmã Larissa. Quando nós tivemos o primeiro encontro, a minha esposa perguntou para ela: você é de onde? Eu sou de Lençóis Paulista. Você está indo para alguma igreja? Não. E por que você não vem para cá, para a IPI de São Manuel? Que você vai para o trabalho para tão distante. Para você trabalhar não tem distância. Ir para a casa do Senhor é muito longe. Aí quando foi mês passado, ela chegou. Vocês viram Daniel batendo um palmo. Os meninos chegaram com flauta, ele chegou com a flauta vermelha, tocando. Nós não sabemos, mas ele já é missionário. Então, por isso, Deus permitiu que a nossa irmã retornasse para a casa dela, para a nossa família se unir mais com a Larissa e o Gustavo e os meninos. Esse é o trabalhar de Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Não resista do trabalhar de Deus na sua vida para abençoar outras vidas. Nós somos abençoados por esta igreja, pelos irmãos por onde nós passamos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. A herança que Deus nos dá, não só os nossos filhos. Nós temos 2 filhos, mas por onde nós passamos, adotamos filhos. Este ano foi interessante, pastor Gilmar. Este ano saímos de casa para casar os nossos filhos na fé. Casamos 2 jovens. Eles estão no campo trabalhando. Um deles, o jovem, envolvido na obra do Senhor, trabalhando com o pai. E Deus nos dá coragem. O pai dele não é convertido, não é crente. Peço que a igreja esteja orando pelo pai do nosso filho na fé, João Vitor.
O pai não queria que ele saísse do seu trabalho. Mas Deus, quando Ele nos chama, ninguém vai segurar. Nós somos a herança do Senhor, são os filhos, como o fruto do ventre, seu galardão. O Azaé passaram no acampamento essa semana. O Azaé fez 15 anos, quarta-feira. A minha esposa disse, falei para ela, eu vou. Mas é tão longe para você ir, você vai gastar combustível. É uma vez por ano que ele faz o aniversário. É uma vez por ano você tem que se deslocar para você marcar presença. Por enquanto, está na nossa responsabilidade. Daqui 3 anos ele vai fazer 18, ele vai embora. A herança que o Senhor nos dá é para estar sendo bem cuidado. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Nessa parte, como flechas na mão do guerreiro. Não só os nossos filhos, que estão nas nossas mãos como flecha, para lançar para o mundo, para a sociedade. Antes de ser lançado para o mundo desconhecido, para mim, eu aprendi com meu pai alguma coisa interessante. Hoje carrego. Para você ser lançado como flechas. Mas antes disso, o nosso Pai Celestial, Ele é o nosso guerreiro. Eu sou flecha na mão desse guerreiro. Você é a flecha na mão desse guerreiro. Mas a flecha passa por um processo. Quer saber o processo? Como a flecha passa por esse processo? Eu tenho 3. Se eu colocasse os 3 e chamar os irmãos, cada um pode vir. Você vai se identificar com essa flecha e ali, cada flecha tem a sua função. Essa flecha, os chavantes usavam para caçar o passarinho, para não machucar muito. E essa flecha, os chavantes usavam para pescar. Sabe por quê? Quando molha, gruda, não solta, não perde o peixe. Nós temos... E esse daqui. E essa flecha traz a caça para casa ou pode defender a família. Mas a flecha passa por um processo. Quando é tirado do mato, vai cortando as folhas e deixa no sol. Depois de um dia, a pessoa faz uma fogueira para tirar a sujeira. Passa o pano, folha verde para tirar a sujeira e depois deixa no sol para secar bem. E depois faz outra fogueira. É assim que Deus faz com a gente. Quando você se converteu, tem tanta mania para deixar de lado. E você é cuidado, você é discipulado, mas ainda tem muita coisa para deixar de lado. Quando alguém faz outra fogueira de novo, para quê? Para alinhar. Se tiver torto, vai alinhando. Sabe por quê? Quando ele vai
pode alcançar 100 a 150 metros de distância. O bom caçador, meu pai explicava para nós, você não pode atirar no animal que estiver correndo, bem na direção, você vai perder a flecha. Você vai atirar um pouquinho na frente e você vai pegar a caça. Se ele estiver parado longe, você não vai atirar na direção. Você abaixa um pouco, na hora que você atirar, a flecha vai subir e você vai acertar. Deus, Ele não nos lança para Ele nos usar se você não estiver pronto. Tem um processo. Esse processo é dolorido. Quando saí pela primeira vez, a vontade era pegar a mochila e jogar nas costas e ir embora para casa de volta. É um processo. Depois de 11 anos voltando para casa, sentado com meu pai, dizendo para ele, pai, eu vou sair de novo. É outro processo. Tanto para ele, tanto para mim. Sabe por quê? Meu pai tinha seus 90 e poucos anos. Ele disse, meu filho, pode ir, eu vou ficar por aqui. Aproveita a oportunidade. Sabe por quê? Qual era o objetivo do meu retorno para casa? Era cuidar dos meus pais. Para ser bom filho. Caçador, trabalhador. Hoje eu entendo que não era da minha responsabilidade. Quando Deus nos chama, os nossos pais vão ficar para trás. Você foi chamado. Você foi uma flecha na mão desse guerreiro. A nossa corda, antes de Deus nos lançar para o campo missionário, a sua corda e a minha é assim. Aí você não vai acertar nem uma caça. E Deus vai puxar tua corda. E Ele vai te preparar. Vai doer. Mas é para o bem maior. Tem muita gente esperando você. Tem muita gente morrendo sem Cristo. E Ele quer te lançar nesta noite. Confesse. Mas Deus não vai te quebrar. Ele te quebra. É a tua corda. Faz 15 anos que eu carrego essa brecha. Agora, até hoje. Deus cuida dessa corda. Sabe quantas vezes tomei comprimido para dormir? Nenhuma. Sabe por quê? Quando nós deixamos Deus nos cuidar, Ele vai cuidar. O que eu li, primeiro versículo, Mateus 28, de 16 a 20. No final ele disse, eu estarei com você todos os dias. Ele tem sido conosco. Antigamente, flecha
era usado para caça, para defender a família. Mas por onde chega, você chegar como flecha, você está sendo enviado, lançado pelo Todo-Poderoso. Você faz toda a diferença. O Satanás vai se manifestar para te intimidar. Mas você está ali como flecha. Flecha é perigoso. Na hora que eu apontei para frente, alguns irmãos, é perigoso. Assim, quando Deus vai te usando, o Satanás vai se manifestar. Mas eles não têm força. Eu quero que você saia nesta noite como flecha. Meu pai foi um bom arqueiro. Meu pai foi um homem de oração. Por isso estou aqui. Ele faleceu há 9 anos atrás. Mas as orações deles, tanto dele e da minha mãe, Deus tem respondido. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear os inimigos à porta. Trazendo para a história da tribo Chavante, ter filho homem, o pai é respeitado. Sabe por quê? Os filhos vão defender. Ninguém vai mexer com aquele pai. Sabe por quê? Eu tenho 2 meninos. Eu, como pai, quando olho para eles, não só admiro o trabalhar de Deus. Não puxar o cabelo da mãe. Não puxar a estatura da mãe, da família, da parte da mãe, da parte do pai. Deus, Ele trabalha não só para você se orgulhar da sua família, mas para dizer, essa família foi Deus que me deu para fazer diferença. E feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Você e eu, nós somos a flecha nas mãos do grande arqueiro. Eu tenho procurado para ele continuar me usando. Ser bênção, primeiramente na vida da minha esposa, dos meus filhos, na vida daqueles que Deus vai colocar no nosso caminho, como Ele tem feito. Então eu quero deixar esta mensagem para mim e para a igreja nesta noite. Que você saia daqui como flecha. Quando eu voltar ano que vem, a igreja esteja diferente. Sabe por quê? Os irmãos foram a flecha na mão do guerreiro. Quero convidar minha esposa para continuar. Se você não foi desafiado, eu fui. Por isso Deus nos trouxe aqui nessa noite. E eu louvo a Deus porque eu estou no campo missionário, mas toda vez que Deus fala, eu falo para Ele, eis-me aqui.
E acredito que até hoje eu não fiz muita coisa, pastor. Eu preciso fazer mais. Então, por esse motivo, saímos de casa 13 de maio. O projeto é chegar a final de agosto. Fazendo o quê? Sendo flecha. Há 4 anos, Deus nos incomodou. Eu trabalhava na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Araraquara, onde eu conheci Zezito, onde a flecha veio até mim, né? E ali casamos, e de lá para cá, 17 anos que a gente não tem uma agenda fixa. Nós trabalhamos com agenda anual, e essa agenda, 4 meses por ano, a gente sai do nosso endereço, que é lá de Recife, onde eu sou natural. E lá eu fiz uma ocasinha para mim, para quando a gente precisar descansar, ter um cantinho nosso, fica fechado esse tempo. E Deus tem nos levado, né, esse período nas escolas, como o Zezito falou, a gente vai começar a passar o trabalho aqui. E eu quero lhe dizer uma coisa. Não tem sido fácil, mas quando nós vemos o resultado dos trabalhos, que você fala assim, como é que vocês dão conta? Aí eu pergunto para vocês, como é que vocês dão conta de viver nessa vida aqui, correndo tanto, né? Saindo tão cedo, pegando essas estradas, pegando trânsito, e por coisas que perecem. E nós não. Nós estamos investindo em vidas que um dia nós vamos chegar diante do Senhor, que é o nosso chamado específico, trabalho de tempo integral, fazendo isso aí, ó. Falando o que Jesus faz nas tribos, porque as escolas hoje elas querem índio, pintado, cocá. E Deus usa esses meios, né? Agora eu estou representando a tribo Pataxó, com esse cocá aqui amarelo, aonde nós fizemos um trabalho lá em Porto Seguro, na Bahia. E aí a gente vai para as escolas e a gente vê que as escolas não querem só ouvir agora só da cultura indígena, né? Até questão pela qual a gente vê que as escolas, as crianças, os adultos, a equipe, os funcionários estão tão perdidos que quando chega lá eles esquecem que a gente é índio e eles querem mais coisa. Eles pedem para que a gente ore, eles pedem para que a gente volte, eles pedem para a gente não ir embora, eles preparam mesa para a gente. Por quê? Porque Deus está procurando pessoas que estejam disponíveis. E eu espero que uma de vocês aqui, jovem, que eu estou vendo para o lado aqui, você que já está com o cabelo grisalho, seja bem-vindo à nossa equipe. Não pense que passou o tempo, não, ou está muito cedo, não. Os meninos, eles começaram na barriga, continuam e vão continuar. Não vamos esperar chegar o tempo bom deles ser já um funcionário da FUNAI, concursado, diplomado, porque nesse período muitas vidas estão tirando. Hoje o suicídio chegou nas tribos também, né? O abuso também. Aqui eu queria destacar, só um minutinho, segura aí, que algumas fotos eu quero destacar para vocês. Vocês estão vendo aqui o Azael e o Arinância na proa dessa canoa, tá? Dormindo. Nesse período aí, eles conheceram os lugares por onde eu e Zezito tem passado antes dele nascer. E eu quero dizer para vocês, gente, perigo tem. Claro que não tem aquela segurança que a gente gostaria, de uma boia, de um colete. Mas para que tudo isso? Se a gente for entrar no sistema e ter tantas as regras, é melhor nem sair de casa. Porque se você for com muito cuidado, daqui a pouco você está criando história até onde não existe. E eu vejo aqui que os meninos estão confiando no piloto, que é Cristo. Porque o da terra falha. Falta água, aí a gente está na beira, né, do Rio Purus. Aqui a gente falando Zezito para a tribo Chavante, é onde está com a nossa família aí. E essa foto aqui, eu queria destacar também que esse casal, que ela está de camisa amarela e ele bermuda vermelha, esse pessoal, eles trabalhavam na tribo Palmari, da tribo Crispim, e eles são Palmari. E ele chegou para a gente e falou assim, a gente estava lá no sul do Amazonas, eu falei assim para ele, eu quero fazer uma visita onde ninguém quer ir, porque aonde quer ir,
onde é fácil, todo mundo já está lá. Então não precisa a gente, né? Então é bom a gente aprender na hora da dificuldade. E ele disse, ó, tem uma aldeia aqui que houve uma tragédia e até lá ninguém, até agora ninguém foi lá. Você tem coragem de ir lá? Ele não falou qual era a tragédia, porque se ele falasse eu não tinha ido. Eu disse, vamos. Então se o negócio lá é mais difícil, vamos deixar os meninos aqui na base da Jocum. E aí eu fui, eu, Zezito, o casal e o guia, que é esse de camiseta preta de braço cruzado assim. E aí ele é o nosso guia para chegar nessa aldeia. 8 anos de idade, né, Zezito? E ali até chegar na aldeia, começou a aparecer o local bem difícil de acesso. Precisamos descer. Enquanto a gente está procurando folha, pedaço de pau para o carro passar, que não é um 4x4, mas quando precisa, Jesus faz ele ser 4x4, que é o nosso carro, essa Dust aí. E nesse lugar aí ninguém queria ir, nem a FUNAI, nem a saúde, nem entra também a polícia, né? Lá foi uma morte bem trágica. E só tem essa família aí. Não tem mais do que isso, não. Essa aí é a tribo toda. E quando a gente chega na metade do caminho, aí o menino começou a falar, vocês não têm medo de vir aqui? Eu digo, rapaz, o que foi que aconteceu? Já que a gente está no caminho, agora vamos saber, vamos prosear. E chegando lá, ele falou, disse, olha, aqui a semana passada, um índio, questão de briga lá dentro da aldeia, ele matou o indígena e por pouco, achou ainda um pouco o que ele fez, ele arrancou o coração e comeu o coração do cara. E eu disse, Deus, o que a gente veio fazer aqui? E eu achei lindo porque o Espírito Santo que habita em nós, ele conversa com a gente. Ele disse, eu trouxe vocês aqui para trazer vida de novo para essa tribo. Essa tribo aqui, eles estão com medo, eles não vão na cidade para não ter mais morte. E quando a gente chega lá com esse menino de camisetinha preta aí, de 9 anos, eu vi como Deus cuida da gente. Não precisa, igreja, a gente se equipar com tantas ferramentas, com tantos recursos, aonde o Senhor fala assim, olha, o teu socorro vem de mim. Eu sou o Senhor que chamo, me responsabilizo e não fique preocupada não que você vai sair viva também. Só que eu, como uma boa nordestina, levei um fubá para fazer um cuscuz. E Zezito, como bom indígena, gosta de um café. Então ele anda com a garrafa e eu ando com o cuscuz. E a picanha fica quando a gente caça, quando chega, né? Que se é um peixe, se é uma caça, a gente não anda com carne. A gente só anda para atrair as pessoas. E ali a gente começou a dar... Eu já levei o cuscuz no jeito, sentamos no chão, que lá não tem nada desses mimos que a gente tem na cidade. E aí a gente viu Deus agindo na vida dessa família, gente, de uma forma tão especial. Daqui a pouco chega o cacique, daqui a pouco chega a professora da escola lá, que é só para esse grupo aí de crianças. E ali a gente viu o céu aberto. E aqui nós estamos. E quantos lugares você possa ir, que seja perigoso. Não se assuste, não. Isso é só para lhe intimidar. Vá na força do Senhor. Nós somos o Davizinho hoje. Manda Golias. Vem, Golias. Nós estamos aqui para enfrentá-lo. Vai, querido, aqui também a gente... isso aqui é um culto, tá, gente? Não parece, mas é culto, tá? A gente fica na beira do barco, isso aqui é um barco. Aí, tá vendo vários barcos lá para trás? É flutuante, né? E aí a gente também faz um ministério. O ano passado, uma cobra picou o nosso guia. E louvado seja por aquela cobra, porque Deus abriu as portas nesse flutuante. E ali a gente fez o Dia dos Pais. E Jesus sabe ainda fazer milagre, multiplica. Um pacote de feijão dá para atender quantas pessoas precisam. Eu lembro de uma experiência que eu vou abrir, eu não vou falar muito das outras fotos, mas eu vou falar para você. Eu acredito que hoje refrigerante não é saudável, não é bom, tá? Eu concordo com você. Mas imagina as crianças lá na aldeia que só vê Coca-Cola hoje pela televisão, na época era mais difícil ainda. Isso há 17 anos, quando eu cheguei, assim que eu casei com o Zezito, eu usava
Coca-Cola para algum desarranjo e numa necessidade, numa emergência, e eu tinha só uma latinha de Coca-Cola na mochila. E algumas balinhas para matar a fome, porque não precisa andar com muita cesta básica atrás da gente, né? Então, era balinha e água. E numa necessidade de barriga desarrumada, me ensinaram que Coca-Cola é bom. Então, levei essas balinhas, mas naquele dia Deus queria usar esses 2 objetos que eu tinha na mochila. Cheguei na aldeia, aí ele não sabia, a gente estava chegando e tinha tido uma morte lá, um falecimento da esposa do cacique. E naquele dia, a aldeia estava de luto. E eu disse assim, meu Deus, a gente só vai ficar aqui 4 dias, não vai dar tempo a gente fazer um trabalho com criança, reunir a comunidade, a igreja. Aí o cacique chega lá para mim e disse assim, ó, cunhada, eu estou sabendo que vocês vão embora daqui a 3 dias. Ele disse, eu vou abrir para você, que eu sei que você é missionária, e vocês vão fazer um trabalho só com as crianças, mas sabendo toda a aldeia, juntou todo mundo e veio criança, adulto, jovem, idoso, e foi aquela festa e a igreja encheu. E o único objeto que eu tinha era as balinhas e a Coca-Cola. E eu disse, Deus, o que eu vou fazer com esses 2 objetos? Eu não tenho visual. O idioma é aquilo que vocês ouviram ele falando e cantando. O português é aqui, mas lá como é que eu vou falar o idioma se eu não sabia? Era meus primeiros contatos lá, né, Zezito? E aí eu coloquei as balinhas na mesa, igual uma mesa assim, não tão bonita, né? Mas tinha uma mesa lá, eu peguei e coloquei a Coca-Cola na mesa para atrair a atenção de quem estava lá, para olhar para aqueles objetos. E Deus tinha ministrado no meu coração, falei assim, ó, leva isso aqui e eu vou te dar um texto. E vocês imaginam balinha e Coca-Cola, qual é o texto que tem a ver com esse visual, gente? Alguém quer arriscar? O irmão que coçou a cabeça, que eu conheço. É difícil? Quer arriscar? Alguém quer arriscar? Não quer arriscar? Arrisca para vocês verem qual vai ser o resultado. Qual? Não. Fala, querido. Balinha e Coca-Cola. Não. Mais outra, vai lá no fundão. Não. Daniel, quando estava lá no palácio. Balinha e refrigerante. Eu não tinha fruta, mas foi o texto que Deus me deu e eu vou dizer o porquê. Quando eu comecei a falar de Daniel, que ele estava naquele momento de consagração, de jejum, que ele estava só comendo só as frutas e verduras. E nós, quando estamos aí longe de Cristo, a gente come o quê? Só porcaria. E eu comecei a jogar essas porcarias para as crianças. No visual, isso aí é bem atraente para eles. Eu pegava a balinha e jogava e virava aquela folia assim, de EBF, de período de férias, né? Que as crianças têm. E os adultos começaram a participar. Eu disse, olha, vocês estão pegando essas balinhas, mas essas balinhas não prestam. E aí, conseguimos terminar e fomos. Eu disse, e a Coca-Cola? O que é que tem a ver a Coca-Cola? A Coca-Cola eu tinha que ter aplicação com ela. E aí eu disse, eu vou levar essa Coca-Cola lá para fora. E aí eu tinha uns canudos de refrigerante. Aí eu pedi para Zezito colocar um dentro do outro e colocar a Coca-Cola no chão. E ver o que Jesus fez um milagre. Eu disse, agora todo mundo quer a Coca-Cola. E o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma fila, menino e menina, Aibã e Pion, que Aibã é homem, Pion é mulher. E aí algumas palavras eu já estava pegando, eu digo Aibã, Pion. Aibã, e a fila foi aumentando, eu digo, meu Deus, para uma Coca-Cola só. Mas Jesus faz milagre. E naquele dia, cada um puxava, eu digo, não, eles não vão dar conta, puxa esse, pela gravidade, né? Não vai subir líquido, não vai subir a Coca-Cola. Gente, eles tomavam um gole que descia, molhando aqui, eu puxava o cabelo, porque eu não sabia o nome de todos, para deixar para o próximo. E assim foi a fila daquelas crianças, adolescentes. E eu disse, Deus, multiplica essa Coca-Cola.
Eu sei que ela não é saudável, mas é um desejo dessas crianças tomar uma Coca-Cola. E era quente, não tinha nem energia na época lá. Hoje já chegou, mas naquela época não tinha. E eu olhava assim, olhava para a fila, olhava para a Coca, e olhava para a fila, e cada vez o pessoal tomando, e eu digo, gente, essa Coca-Cola não vai acabar? E Jesus disse, eu sou o Jesus do milagre, da Coca-Cola. Nisso veio um tempo, deu aquele redemoinho, aquele vendaval que dá lá no Mato Grosso, naquela região ali do Pantanal, quando a gente vê, levanta a poeira e você corre e não consegue se proteger daquelas areias. E aí eu peguei a Coca-Cola para o irmão dele, do Moraci. Eu tenho essas fotos. Depois eu posso mandar para o pastor, ele posta aí no grupo da igreja, vocês vão ver o pessoal na fila. Lembra, tá, amor? E aí, para mandar para o pastor. E tá a Coca-Cola no chão, e as crianças tudo tomando. Mas tem uma nuvem preta, que eu digo, vai chover e vai molhar esse pessoal. Vamos para dentro da igreja para continuar. Quando eu pego a Coca-Cola, igreja, a Coca-Cola estava cheinha. Eu digo que não é saudável, mas Deus usa o que você tem nas suas mãos para alcançar. Então, não espere muita criatividade, muita equipe. Vá, comece você. Ah, é simples mesmo, não invente moda. Com Deus é a simplicidade que faz diferença. Ah, mas a gente precisa ter um... Calma, gente, calma, departamento infantil, calma, departamento de louvor. Louvado sejam as duas meninas aqui. Tem ali um piano, tem mais guitarra. Comece com o que vocês têm, que Deus vai honrar. Querido, anda com essas fotos porque eu preciso terminar. Olha, pode ser rápido, viu? Pode ser rápido. Eu não vou mais compartilhar aqui, pode passar a foto. Pode diminuir e avançar. Isso. Eu sei que nesse período que nós temos andado nas escolas, esse mês de junho, nós podemos trabalhar, só para vocês terem noção, com essa equipe aqui, de corajosos, de valentes, não, mas de quem é obediente. Seja obediente ao Senhor, que Ele vai te honrar. Passou? Terminou? Vá, tem um vídeo, pronto, as escolas, olha aí, ó. Não precisa, gente, só precisa de uma coisa, da presença de Deus na sua vida. Querido, passa o vídeo da entrega das Bíblias, aí é em Pacas Novas. Pode tirar o som, porque aí eu quero ir falando e fica melhor. Isso aí, quem fez esse vídeo foi a Nova Tribo do Brasil. Nós fomos para essa entrega, que fica já na divisa do Brasil com a Bolívia, e ali foi algo sobrenatural. Eu quero destacar que eu perguntei para o meu esposo, eu disse, a gente vai... São 3 dias. Um vai, outro fica e outro volta. É um bate e volta. O que é que eu preciso levar? Ele disse, não leva comida. Não tem espaço para levar no barco. Então, a gente começou a chegar aí. E quando a gente chegou lá, era para mais de 5.000 indígenas. Vocês vão ver isso aí. Olha aí, ó. Isso aqui é a preparação. A gente chegou um dia antes, eles faziam uma semana que eles estavam se preparando para a entrega das Bíblias, depois de 50 anos, quando ela foi traduzida para o idioma deles. E aí, cada representante ali da sua tribo, da sua aldeia, a tribo não, a aldeia, veio pegar as Bíblias dos seus membros. E cada pastor recebia uma caixa para levar para a sua aldeia. Todo esse espaço aí foi tomado por 5 dias só para dança, louvando e agradecendo a Deus pela entrega das Bíblias. Pode adiantar um pouquinho para eu te mostrar isso? Olha aí, ó. Pronto, olha aí as caixas da Bíblia. E o que mais me impactou na entrega daquelas Bíblias, sabe o que é que foi? Que quando eles recebiam as Bíblias dos pastores, eles não conseguiam abrir para manusear de emoção. Eles choravam, eles se agarravam com a Bíblia, porque eles nunca tinham recebido a Bíblia no idioma deles. E você que tem a sua Bíblia, e olha para ela, e deixa ela na escrivaninha, você peça para Deus, Deus, faz diferença
Aqui esse missionário é o esposo da missionária que traduziu. Quando ela escreveu, durante esses 50 anos, a Bíblia, que foi editada, que foi impressa, Deus recolheu ela. Ela não foi fazer parte da entrega das Bíblias. Só ele e os 2 netos chegaram, porque ele estava vindo do país dele. Olha lá, a Bíblia está aí e nós temos ela aqui também. Se vocês quiserem, a gente pode fazer com que vocês possam tocar e conhecer. Em 4 idiomas, a gente está com 4 Bíblias. Guarani, Pacas Novas, Chavante. Me ajuda a outra? Né? Bom, tem mais algum vídeo, querido? Terminou. Amém. Nós não viemos aqui só para mostrar. Nós viemos aqui para provocar a igreja. A gente veio aqui pelo convite do pastor Gilmar, não para você ir ser missionário nas tribos aqui no Brasil. Hoje nosso país tem 355 etnias. E 105 não tem nenhum contato de missionário ou do evangelho nessa tribo. São 105 tribos que precisam de Jesus. Eu não estou mandando você ir para 105, 5, 3, mas se coloque na brecha. Tem alguém que está disposto, precisa das suas orações. Precisa que você dobre o seu joelho e diga assim: Senhor, eu não vou. Mas se você quiser, tem porta aberta. Claro que o governo hoje persegue um pouquinho, mas Deus tem os meios dele para a gente chegar até lá. Nós nunca tivemos dificuldade de entrar em qualquer tribo. Hoje nós temos mais do que 80 tribos que abrem as portas para nós. E como é que vocês fazem? Com as orações de vocês, que vocês não nos conheciam. Quando você ora por missões, ora por seu país, você está colocando a nossa família. E nós temos ido, e eu vou falar para vocês, tem sido, gente, de a gente sair de madrugada, escondido, porque quando a gente chega lá, a gente não quer mais sair, eles não querem deixar, porque nós somos adotados. E eu quero dizer que o Deus que tem nos usado quer usar vocês também. Então, que nessa noite, eu sei que foi rápido, né, um pouco do que nós falamos, mas eu quero te dizer que Jesus está com pressa e conta com você. Ah, mas tenho todos, né, requisitos para sair, eu não posso, tem família, tem empresa. Deus não mandou você para essa terra, para você justificar que não vai porque você está ocupado com outra coisa. Embora que Deus usa cada um de nós no nosso ambiente, na nossa geografia, mas muitas vezes Deus quer mover a gente de um lado para o outro e a gente fica sendo desobediente com o nosso chamado, porque nós queremos não perder o nosso conforto, né? É tão bom a gente estar em casa, é tão bom estar no meio da família, mas nós viemos aqui para ser mensageiro. Não rasgue a carta que Deus deu para você com essa mensagem da salvação. Tem muitas pessoas aqui dentro de agudos, que está esperando. Não precisa você ir lá nas tribos com a gente, se apavorar com jacaré e com onça. Deixa com a gente, que isso a gente tira de letra, né? A gente vai acostumando com as onças da cidade e do mato também, né, pastor? Né? Tem as cobras também, né? As jararaca, né? E Deus vai lapidando a gente. Mas que nessa noite vocês possam sair daqui dizendo: Senhor, aquela família missionária, meio maluco, parece que não tem juízo. Tira 4 meses para ficar com aqueles 2 meninos nas estradas. É porque o nosso descanso não é aqui. A nossa pátria não é aqui. E Deus tem chamado nós, não é porque somos corajosos, é porque nós somos obedientes. E Deus quer que você seja obediente nessa noite. Vocês precisam ver os corações das pessoas que alcançam o evangelho, que são escravas há tantos anos. E às vezes eu falo assim: Zezito, a gente não fez nada. E quando é que a gente vai fazer? Quem faz é Ele, tudo é Ele.
Então, que nessa noite, essas crianças que eu estou vendo que está chegando aqui, já é uma tribo, viu, pastor? Que os pais que segurem o coração, eu não estou nem aí. Eu tenho uma felicidade tão grande. Cadê meu Daniel? Meu primeiro missionário aqui. Vem aqui, Daniel. Vem aqui, filho. Sabe por quê? Daniel, a gente teve falando para as crianças lá em São Manuel, na IPI. E eu falei assim, qual é a criança que quer ser missionária lá no meio dos índios? Eu não fiz, nem terminei de perguntar. Daniel disse, ele entendeu. E a gente que tem 20 anos, 15 anos, 40 anos, 50 anos, não temos, desculpa aí, viu, pastor? Não temos vergonha de dizer, não é para mim, é para você sim. É para mim sim. É para vocês, jovem, adolescente, que está com todo vigor aí, para que Deus use vocês nos cursinhos, em esporte, faculdade, mas não perca o alvo. Crianças, vamos cantar? É isso? Estou vendo que não tudo já preparado. Vem aqui. Eu vou sair e vou deixar eles aqui. Daniel, que Deus te abençoe. Eu é para ficar? Então tá bom. Cadê Davi? Não vai cantar também? Vem aqui, olha, ó, tem mais cocá aí. Cadê? Pega o cocá aí para colocar no xerente. Gente, olha para aqui. Virou uma tribo isso aqui, pastor. Não, você vai tocar isso aí, tá? Glória a Deus, ô Senhor. O Zezito vem também. Qual é? Zezito, vem aqui para a gente cantar com as crianças. Gente, que isso seja um ato profético na vida dessas crianças, esse hino que a gente vai cantar, tá? Eu quero voltar aqui, pastor. Eu quero voltar aqui para ver a colheita desse trabalho aqui dessas crianças dessa igreja. Você que é pai, invista. Você que é parente, invista. Você que está com a cabecinha meia grisalha aí, invista. Porque Deus conta comigo e com você. Amém? Bota ele aqui com esse daqui, ó. Só o homem que pode estar. Ó, eu vou cantar aqui embaixo para eles aprenderem o sinal comigo, tá bom? Segura aí, Daniel. Eu vou cantar aqui, agachadinha aqui, e aí fica bonito para eles cantarem aí. Sem microfone, né? Mais para frente.
Amém, amém. Você também pode ficar lá junto com eles, né? Nós temos os nossos avisos, mas como os irmãos já estão bem cientes dos avisos, eu nem vou passar os avisos hoje à noite, viu? Nós só vamos orar e depois abençoar esses missionários que estão aqui e aqueles que estão aí que foram também tocados pelo Senhor. Tem alguém querendo ouvir o Evangelho por parte dos seus lábios, né? E que Deus possa tocar no seu coração e que você possa se tornar também um missionário. Precisa ir longe, como nós ouvimos, né? Pertinho de você, às vezes seu vizinho, seu amigo de trabalho, lá da faculdade, né? É com ele que você precisa falar, é para ele que você precisa testemunhar de Jesus Cristo. Não está longe, está bem perto. Vamos colocar em pé, pedir para a pastora Juliana vir aqui à frente também. Agradecendo a Deus pelos irmãos que estão nos visitando aqui, né? Nessa noite, são vários irmãos visitando. Nós temos uma missionária, né, que foi forjada aqui nessa igreja, Martinha, né? Ela está emprestada lá para Oswaldo Cruz, mas como ela veio no encontro aqui em Bauru, ela está conosco. Martinha, vem aqui à frente você também, né? Afinal de contas, você é a missionária também aqui. Por aqui, vem cá, fica aqui do meu lado. Quero agradecer a Ana, né, o Zezito, né, os filhos. Eu não vou falar o nome deles, que é complicado, os irmãos já ouviram, né? Que é meio complicado falar o nome deles. E eu gostaria que você estendesse as suas mãos para esses que estão aqui à frente, e a Ana com o Zezito, nós estaremos orando por eles. E também, os irmãos ouviram que eles dependem do sustento, né? Depois vamos estar passando para os irmãos que eles querem contribuir também com essa família, para que eles possam continuar fazendo a obra do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e misericórdia. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Nós estamos, ó Deus, agradecidos porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Nos trouxe, ó Deus, para ouvir, Pai amado, daquilo que é a obra do Senhor sobre essa face da terra, Senhor. Que acontece, Senhor, meu Deus, do nosso lado, quando nós anunciamos o seu Evangelho. Mas que está acontecendo longe e que o Senhor tem levantado, como eles mesmos disseram, essa família maluca, que sai, que deixa sua casa, que deixa tudo que eles têm e sai para anunciar o seu Evangelho. Passando por perigos, passando por dificuldades, passando por lutas, mas eles estão seguindo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa o Zezito, a Ana, Senhor, meu Deus, as crianças, Senhor, meu Deus, que estão aqui à frente, Pai amado, seus filhos, para que, ó Deus, ó Pai Todo-Poderoso, eles sejam despertados, Senhor, para esse ministério e aprendam, ó Deus, a ensinar a sua palavra e proclame, ó Deus, a tua palavra. Nós oramos, ó Deus, abençoando eles em nome de Jesus e abençoamos também, ó Deus, sua igreja, para que hoje, ó Deus, tenha ouvido esta mensagem, Senhor, possam também, Senhor, deixar do comodismo, Senhor, e sair, Senhor, ir, Senhor, e anunciar o teu Evangelho. Obrigado, Deus, pela missionária Marta, Senhor, que nasceu, ó Deus, no seio dessa igreja e que foi enviada, Senhor, e que hoje se encontra ali na tua obra em Oswaldo Cruz. Que o Senhor continue a abençoá-la e sustentá-la. Olha, Deus, pela sua igreja, por aquele o Senhor vai despertar ainda, Senhor, para esta obra, Pai. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, a sua bênção. A Juliana vai impetrar a bênção. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui reunido. Esteja, Senhor, com essa família, Senhor, missionária, por onde eles passarem, ó Pai. Esteja, Senhor, com a sua igreja, Senhor, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos? Eu só preciso, como nós temos a IBF eu não posso deixar de falar. A IBF nós não podemos deixar de falar porque já é a semana que vem. Então nós precisamos que os irmãos estejam sendo desafiados a... Graça e paz, amados. Que lindo esse trabalho.